avançamos para a lição da terça-feira, atravessando o Mar Vermelho. E aqui, interessante, irmãos, quero destacar, produção, coloca para nós aí, por gentileza, o verso 18. Agora vamos na porção que vai aqui desde o verso 17 até o capítulo 13 até o capítulo 14, versículo 13. E aqui então nós temos o seguinte: porém Deus fez o povo rodear. Então, produção, por favor, 13, 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Aqui há duas coisas muito importantes que eu quero destacar. Deus traçou um caminho para o seu povo, que não era o caminho mais curto, mas era um caminho mais seguro, onde Deus iria se manifestar de forma mais abrangente, de forma mais patente ao povo, ao seu povo no passado. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no traçado de Deus para a nossa vida. É claro, nós temos a liberdade de escolha para fazer as nossas escolhas, para eleger os caminhos que queremos trilhar, mas devemos buscar as orientações do Senhor na sua palavra e na revelação moderna do dom profético, mediante os testemunhos e os escritos de Ellen White, para compreender o que Deus deseja para nós, o que Deus deseja para a sua igreja, o que Deus deseja para a nossa vida, para a nossa família. Muitas vezes os caminhos de Deus podem nos fazer trilhar por pastos verdejantes, águas tranquilas, e muitas vezes Deus não impede que atravessemos os vales sombrios. Não nos esqueçamos, não deixemos de confiar na direção do Senhor. Ellen White tem várias citações, onde ela confirma isso, que quando nos adiantamos na nossa jornada e olhamos para trás, nós reconhecemos que não poderia ter havido melhor opção do que aquela que Deus nos proporcionou. E mesmo sendo no momento um caminho mais difícil, às vezes amargo e complicado de entendermos e aceitarmos, não podemos perder a convicção de que Deus está conosco. E esta convicção, ela se manifestou, produção, mais uma vez, capítulo 13, versos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E o verso 22 diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É muito interessante isso, irmãos, que o próprio Senhor Jesus estava com eles na nuvem. A nuvem de dia para abrandar o calor, a nuvem de fogo à noite para iluminar e aquecer. Ali estava a pessoa do Senhor Jesus Cristo guiando, acompanhando, velando sobre o seu povo. Irmãos, nós temos hoje também a certeza da presença de Deus conosco, por meio da sua palavra preservada, por meio dos testemunhos do Espírito de profecia, são como verdadeiras colunas de nuvem e colunas de fogo que guiam com a presença do próprio Senhor Jesus nos guiando. Por isso eu apelo a você, meu irmão, minha irmã, não se aparte da revelação divina. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, é a norma pela qual são estabelecidas todas as nossas crenças e doutrinas. Os testemunhos proféticos de Ellen White nos conduzem para essa palavra, nos conduzem para Jesus, nos dão uma compreensão mais alargada do estudo da sua palavra e nos chamam a atenção para voltarmos para a Bíblia e voltarmos para o Senhor. Que privilégio que nós temos hoje de sermos acompanhados por Deus mediante a sua palavra. E nesta porção ainda, da terça-feira, atravessando o Mar Vermelho, nós vamos ver que Moisés foi obediente às instruções do Senhor. Ele foi obediente. A obediência, irmãos, faz parte da nossa jornada. Não é justificação pelas obras, não é salvação pelas obras, mas é resposta de salvação, é resposta daquilo que Deus faz por nós. Portanto, irmãos, sejamos obedientes pela graça do Espírito Santo na nossa vida. É interessante aqui um destaque que a lição faz também no verso 19, é que quando eles quando saíram do Egito, Moisés levou os ossos de José. Certamente esta palavra foi preservada, porque há uma distância entre o nascimento de Moisés e a morte de José, mas essa palavra foi preservada
E isto significa que José não havia perdido de vista a redenção, a promessa de Deus. Que exemplo para nós, que exemplo poderoso. José cria que Deus visitaria o seu povo no Egito. Ele não viveu um tempo de privações, um tempo de escravidão após o seu governo, viveu antes, consequência da maldade dos seus irmãos, mas durante o seu período de governo, ele viveu um tempo privilegiado, mas ele sabia que um dia Deus visitaria, porque havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó que o nosso Deus daria aos seus pais e aos seus filhos uma terra da promessa. Assim, queridos irmãos, são sinais de fé dados para aquele povo que ajudaram-nos a crer na manifestação do poder do Senhor. E agora chegamos a um ponto muito interessante, porque vamos considerar a forma como nas primeiras paradas de Israel depois de sair do Egito, eles passaram por uma grande provação, uma tremenda provação. E vamos ver a sua reação e que lições nós podemos tirar disso. E dessa maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da terça-feira.